Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cast! Meu nome é Hugo Carvalho. Meu nome é Felipe Canazaro. Meu nome é Leandro Rosadas e nesse vídeo a gente vai ensinar pra você como você precifica a sua loja. Precificação, uma palavra que assusta muitos dos Pra donos caramba. de mercado, né? Porque o preço errado ele pode estar perdendo muito dinheiro ou ele pode estar literalmente trocando 6 por meia dúzia, né? Pagando pra pessoa levar o produto dele. É exatamente esse o ponto, né? Fala. Não, às vezes a pessoa acha que tá ganhando algum dinheiro, não tá, simplesmente porque ela não olha o número, não acompanha o número, não sabe. Não é só pegar, não existe uma fórmula mágica perfeita, certa, que vai sempre funcionar, né? Você tem que ver o custo, vai sempre mudando. O ponto é, qual é o jeito certo de precificar, né? Se você tiver no Simples Nacional, você tem algumas variações, né, de imposto e tal, mas não tem a lógica do débito e crédito que o lucro real e, por exemplo, o lucro presumido tem. Então, para você precificar, o certo era quanto esse produto tem de crédito, de ICMS ou de PIS e COFINS, que alguns têm. Tem produto que tem lá o débito o crédito de PIS, COFINS e ICMS, tem débito de PIS, COFINS e ICMS. Então isso pode ter variação, porque tem estado que o crédito é menor do que o débito. Sim. Ele entra e aí 7, a conta sai 17. começa a ficar... É isso, tipo, sei lá, entra com 12 e sai com 20. Entra com 12 e sai com 19. É isso. Isso acontece. Então sim, o imposto causa impacto na precificação. Ponto. Agora, como que é a precificação do supermercado? Você todo dia, e não é com um dia não, todo dia, você tem que precificar muitas das vezes de 50 a 400 produtos. Como você precifica olhando produto por produto, imposto por imposto, você não precifica. Não tem como. Não. É muito braçal, muito surreal. Para falar a verdade, o que as pessoas fazem, elas vão lá, vão precificando, pega o custo, vai botando a margem, vai botando o preço de venda, vai botando a margem, preço de venda. E aí depois, o que ela faz? Ela volta no cadastro e ela vem revisando os produtos que tem que ser feito, né? Quais produtos ficaram com margem negativa, ficaram com lucro negativo. Você analisando a curva ABC do dia anterior, fica um pouco mais fácil. Consegue corrigir. Mas na prática, no dia a dia, o cara tem que precificar muitos itens. Então ele não, nem porque ele queira, ele não tem como ficar olhando todos os impostos que entram, todos os impostos que saem, isso tem que já ficar pré-setado ali, né? Pré-registrado no software, e as pessoas depois têm que lançar margem. Só que para cada subcategoria tem uma margem diferente. Por exemplo, dentro da cerveja, a margem dos produtos core, que eles chamam que é de combate, Sim. das Pilsen, das Puro Malte, das cervejas especiais e das cervejas artesanais, cada uma tem margem diferente. Então, a brincadeira já começa por aí. Isso eu estou falando só de cerveja. Existe outro fator ainda, Só cerveja. que é a questão do fornecedor, que é preço tabelado. Dependendo da cerveja, dependendo do... Mas isso não necessariamente o mercado segue. Só seguem quando o fornecedor paga sellout ou sell-in em cima do valor. O que é sellout, né? Sellout você paga para cada unidade vendida, o fornecedor te dá um tanto. Sell-in é para cada unidade comprada, o fornecedor te dá tanto. No relatório de sellout, ele quer que você venda, garanta a venda. Então, ele te paga pela venda. Então, ele pede relatório de vendas, sai do sistema e paga sobre aquilo ali. No sell-in, ele paga sobre o que ele está te vendendo. Então, é mais comum, inclusive, sell-in do que sellout, mas se usa muito sellout também. Mas, basicamente, e acontece muito, tá? Tem várias empresas de bebidas que você, por acordo, por ser uma empresa grande e tal, você tem negociações que você vai ser o mais barato da região. Então você pode vender, cobrir o preço e a gente te garante tanto de margem mesmo cobrindo o preço. Sei lá, tua cerveja está R$2,99 e alguém botou a R$1,99. Você pode botar R$1,99 que a empresa te cobre e ainda te dá tanto de margem. Mesmo que você tenha comprado a R$2,10. Ela te paga a diferença. Através de ou depósito em conta, ou desconto financeiro, ou através de bonificação. No caso de bebida, muitas vezes é desconto financeiro ou depósito direto. E a pessoa, quando ela consegue entender um pouco mais, porque tem bastante coisa agregada ali, né? Não é
não é só de um setor específico, aí usa aquela mesma fórmula, igual você falou, o mercado ele tem muita coisa para ajustar. Mas quando a pessoa consegue acertar a margem, ela pode ter até dobrar o faturamento, é possível, quando ela acerta. Mas ela dobra. A precificação, não é a margem. Ela dobra não porque está vendendo mais caro, ela vai dobrar porque ela vai baixar o que a gente chama de itens notáveis. O que são produtos notáveis? São produtos que tem, que o cara tem percepção de preço. E aí, ou seja, que são os produtos mais elásticos, falando economês, ou seja, são produtos que as pessoas têm mais sensibilidade ao preço. Sim. E aí, qualquer alteração são 62 desses produtos. itens, que inclusive a gente está revisando a tabela dos notáveis esse ano, deve ficar com um pouco mais de itens, mas são 62 itens. E a partir desses 62 itens, esses itens você tem, como tem percepção de preço, são os itens que você vai acompanhar a concorrência. Os outros itens você não vai acompanhar a concorrência. Os outros itens, basicamente, o que você vai fazer vai ser vender pela margem que tem que vender. Eu posso estar vendendo uma alcaparra com uma margem de lucro estratosférica, mas eu não posso vender ovo com margem alta, porque o ovo é notável. A própria alcaparra. Quem sabe o preço da alcaparra? Ninguém sabe. Nem quem compra alcaparra. Eu realmente sabe. não tenho ideia de quanto custa Mas uma você come alcaparra? Não, eu já comi. Aí é que tá. A gente vai, experimenta, acha legal, mas eu não tenho ideia Mas não de precisa quanto ir muito custa. longe. A maior parte das pessoas também não tem ideia nenhuma de quanto custa uma alcaparra. Então, existem produtos que o cara tem percepção de preço e existem produtos que o cara não tem percepção de preço. Nesses produtos que o cara tem percepção de preço, eu preciso acompanhar a concorrência. E esse acompanhamento de concorrência ou eu, por exemplo, eu sou muito pequeno, sou uma loja muito pequenininha, menos de 100 metros quadrados. Eu não tenho que ficar mais barato que o concorrente. Posso até estar um pouco mais caro, mas não muito. Se você tiver 10, 20 centavos mais caro que o concorrente, você vai vender também porque você vai vender pela proximidade, né? Você vende por estar próximo do cliente, por sua loja ser próximo da casa dele e tal. Então, se você tiver ali com um preço muito próximo, as pessoas optam por comprar por conveniência num lugar mais perto. Agora, se você tem, sei lá, já está faturando 200, 300 mil, você já tem que estar trabalhando igual à concorrência, pelo menos. Passou de 300 mil, você já tem que estar mais barato que a concorrência, se você quiser crescer. E aí sim, a precificação faz com que eu seja estrategicamente mais competitivo e dessa maneira consiga vender mais. Para que eu vou para uma loja gigante, onde eu vou ter que pegar um carro, deslocar, se aqui do lado o preço está igual? Eu fico aqui mesmo, compro aqui mesmo. Então, a lógica começa por esse motivo. Legal. Agora, cada produto que você vai precificar, você tem que precificar por... você vai fazer a precificação dele por categoria, por subcategoria. Tem departamento, categoria, subcategoria, por subcategoria. E aí o ponto cada uma tem uma margem diferente. Por exemplo, a água sanitária, o markup da água sanitária tinha que ser 82%. 82%. As pessoas não botam esse markup na água sanitária. Vendem água sanitária mais barata. E a água sanitária é um gerador de margem. Agora, esses 82% em margem daria em torno de 45,05% de margem ou 82% de markup. Então, por exemplo, essa é a margem em markup da água sanitária. Porém, as pessoas, por exemplo, esse produto da água sanitária, porque as empresas de água sanitária querem aumentar o volume, elas normalmente bonificam e normalmente tentam fazer com que você promova a água sanitária. Só que a água sanitária, ninguém fica se estocando de água sanitária. Não, só compra o que precisa. Compra o básico e quando precisa. Exato. Então não é um produto que dê volume e giro. Óbvio, né? Se eu ficar promovendo ele vendendo barato e divulgando, ele vai sair mais. Mas a gente tem que entender, quando a gente fala de precificação, eu não estou promovendo para aumentar o giro daquele produto. Não. Por que eu faço uma promoção no supermercado? No atacarejo, você promove para aumentar o giro daquele produto. Ponto. No supermercado, eu promovo para trazer o cliente para dentro da minha loja. Arrastar o cliente para a sua loja. Eu não promovo para vender mais aquele item. Eu promovo para que o cliente entre na loja. Então, a ideia da promoção é basicamente uma pequena isca para você pegar o peixe certo. Então, você faz a promoção certa, com os produtos certos, no preço certo, para atrair o cliente certo para a tua loja. Por isso que a gente está falando de trabalhar a questão de preço e produto isca.
Então, não adianta nada eu ficar promovendo se eu não entendi essa lógica que eu acabei de falar. Senão as pessoas acham que vão promover simplesmente para vender mais unidades daquele produto. Não é isso. Você promove como uma isca para atrair. No atacarejo você promove para o giro. É diferente o raciocínio. Entendi. Na verdade, era uma dúvida que eu tinha. Dentro da precificação, existe a margem e o markup, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida até hoje. Tem gente que às vezes passa achando que está na margem, mas está no markup. Às vezes nenhum dos dois. Às vezes é os dois, às vezes a pessoa simplesmente não sabe o que é. Ela pega e joga vezes 2 o valor de custo e precifica o produto, que está bastante errado. Tem aulas sobre isso dentro do DLM 45, né? Tem várias aulas. Marketing markup e a gente também tem aula aqui no YouTube, que é uma aula antiga que eu fiz markup. Pra cá. E eu vou botar aqui, ó. Vai ter um card aqui sobre margem markup para você poder assistir. Tem alguma forma, não da pessoa precificar, mas dela descobrir qual é a diferença de um e do outro? Vou explicar agora. Pensa assim, eu tenho um produto, vou usar sempre o mesmo exemplo. É porque é o mais fácil de entender. Vamos dizer que eu tenho um produto de R$10. Aí eu quero botar 30% de markup. Eu vou pegar R$10 mais 30, aperto o botão % e dou um OK. Aí ele vai dizer que o produto é 13. Isso é um markup? Isso é markup. Agora, quanto eu ganhei? 3. Ganhei R$3, mas quantos % eu ganhei? 30? Não. 22 o que eu tive de lucro desse produto que custa R$10 foi R$3. Então, se eu pegar R$3 e dividir por 13, ou seja, R$3 de lucro sobre R$13, eu vou descobrir que o meu lucro foi 23,07, quase 0,8%. Então, quando eu coloco 30% de markup, usando a calculadora de pão, porque o que você fez adicionei 30% ao custo. Isso. Aí eu pego 10, adicionei 30%, ele vira 13. Certo. Quanto a margem sobre o lucro quanto que eu ganhei em cima desse produto? R$3. Mas de qual valor de produto? 13. Então é R$3 por 13, que dá 0,2307, ou seja, 23,07%. Então toda vez que você está botando 30%, de verdade você está ganhando 23,07. Então pensa assim, ó. Se a minha loja vendeu 100 mil, quanto eu ganhei se eu boto 30% em tudo? Você ganhou 23,0769 e tal. Então você ganhou R$23.076,92 e não 30 mil. E Sim. aí que começa o problema, porque você faz a conta, a despesa, o seu saque, e você vai tirar tudo dos 23. Em cima de 30 e não 23, aí a conta já começa a errar aí. Você está fazendo a conta errada. Percentualmente falando, você perdeu 7% aí fácil. 6,5% que seja, mas... Então, basicamente, para eu pegar... Aí você imagina o seguinte, se eu vendo R$70 mil, se eu compro R$70 mil e quero adicionar markup para vender 100 mil, eu não tenho que multiplicar, eu não tenho que adicionar 30, eu tenho que adicionar 43. Ó, se eu pegar R$70 mil mais 43%, ele vai me dar em torno de 100 mil reais. Por quê? Porque aí 70 mil adicionando sobre o custo 43% dá 100 mil, que dá 30 de margem. Aí sim você tem margem de lucro. Porque quanto eu ganhei? Eu gastei 70 mil para vender 100 mil. Então, no final das contas, eu ganhei 30 mil. Só que sobre o custo eu tive que botar 43 de percentual para bater esses 100 mil. Por que eu estou explicando isso? Para você entender o seguinte. Se você, desgraça da minha vida... Meu aluno queria. Meu aluno queria. Meu escutador de podcast. Se você botar 43% em todos os produtos, no final você está ganhando 30 de cima para baixo. Ou seja, se eu vender 100 mil, eu vou ter 30 mil ali para poder pagar despesa e tal e sobrar algum dinheiro no final. Se você botar 30, vai sobrar 23.
Não é um problema, só que você tem que saber que a conta é essa. Que vai sobrar 23 e Sua não margem 30. de lucro é essa. Então, Lucro se bruto. sobra 23% de lucro bruto, isso é que vai pagar despesa, isso é que vai Pessoal. pagar imposto, pessoal, sinal, e vai sobrar um dinheirinho ali ou não para você. Quando sobra. O supermercado, o markup dele tem que bater acima de 43%. Ou seja, uma margem acima de 30% para ser uma margem boa. Tá? Para a empresa que atende público C e D. Para a empresa B, C e D. Para a empresa que atende público A, a margem é 35,40%. 35,40%, a gente está falando de Markup 53,84% de markup a 66,67% de markup. Ou seja, entre 53, 56 e 66 de markup, para você ganhar os 40 de margem, que o público A paga um pouco melhor. Sabendo disso, e por isso que eu pedi para você assistir a aula de markup, que você vai ficar confuso. É simples. Agora, de maneira prática, eu peguei meu sistema, botei o produto de R$10, coloquei 13, é 30. Se no final o preço de venda for 13, o seu sistema usa markup para precificar. Se você botar o produto de R$10 e botar 30 e der 14,30, o teu sistema usa margem. E aí a sua precificação é baseada em margem e não em markup. Por exemplo, no DLM45, a nossa tabela de preços por subdepartamento, ela é pré-estabelecida em margem e markup. O cara tem as dois percentuais para ele poder ter de referência, porque alguns sistemas usam markup, alguns sistemas usam... Alguns sistemas falam que o produto é margem, aí quando você vai fazer a conta é markup. Alguns sistemas dizem que o produto é margem, quando você vai fazer a conta é margem mesmo. Então depende do sistema. E se o seu custo não estiver certo, ou seja, não estiver lançando nota do jeito certo, vai estar tudo cagado de qualquer forma. Aí não importa se você sabe a margem ou markup, vai bater porque errado. Tem muitos erros na precificação, por exemplo. A pessoa que vai lançar nota, vamos dizer que chegou 10 caixas de 24 unidades cada caixa. É o que a pessoa lança, 24 caixas de 10 unidades. Nossa. Ah, mas o custo vai ficar 10 absurdamente caixas alto. de 24... mas algumas vezes ela lança tipo... O contrário também. Ao contrário. Aí Ou o custo lança fica duplamente baixo. Aí fica tipo lança 0,2 centavos uma de caixa custo. com 24. É isso. Nossa. Aí como o valor da nota tá o custo ali, dá merda. Hoje você tem vários sistemas que já fazem entrada de nota automatizada, né? Você aperta o botão, ele puxa a nota direto da receita e você tem ali a nota fiscal para você poder mexer no preço de custo ou ajustar alguma coisa nela. Isso facilita demais a entrada. Sim. Isso facilita demais a entrada, mas não é sempre que dá para fazer desse jeito. Não é todo sistema que tem isso. Outra coisa que as pessoas têm que olhar na precificação é um pouco sobre conceito de preço. Por exemplo, imagina que você vai... Eu vou botar um produto que eu vou adicionar margem nele, ele custa R$3, e eu vou adicionar margem, no final daria R$4,9. Boto R$4,9 ou boto R$3,99? R$3,99. R$3,99 é absurdamente mais barato que R$4,9. Mas não é muito, é absurdo, é quase R$1 mais barato. Essa é a percepção do cliente. Pela percepção do cliente. Por quê? Porque a gente não enxerga nada depois do 9. A gente esquece o 9. Então, se eu boto um produto a R$3,99, a pessoa está vendo 3 e pouco. 3 e pouco. Quando eu boto R$4,9, é 4 e pouco. Nossa, é R$1 mais caro. Mesmo que o pessoal tenha aumentado 10 centavos. Mesmo que tenha sido aumentado só 10 centavos. A percepção desses 10 centavos é muito grande. Então, normalmente, quando eu tenho R$4,9, eu boto para R$3,99. Quando eu tenho mais de R$4,9, por exemplo, R$4,10, eu arredondo para R$3,19 e R$3,29. Todos os produtos têm que acabar com o final 9. Leandro do céu, posso terminar com R$4,97? R$4,98? Não. Esses centavos que você arredonda para fazer 7 e 8 dá quase de 1 a 2% na tua margem final. Nossa. A outra coisa esses centavos,
a nível de percepção do cliente, não faz diferença nenhuma. Não. Nenhuma pessoa vai deixar de comprar na tua loja e comprar outra se uma está R$4,97 e outra R$4,99. Ela vai comprar aonde ela estiver. Não vai necessariamente Mas pelo mais isso barato. vai fazer você ganhar mais ou não. Só para você entender, a percepção de 5 centavos e é o mínimo de percepção que você vê de variação de preço, você só vê ela com produtos de abaixo de R$1. Todos os produtos acima de R$1, para ter percepção de preço, de diferença de preço, já é mais do que 5 centavos. Então só isso faz com que você comece a falar assim, caramba, é isso aqui. Aí o que o cara faz? O cara bota 20 centavos mais barato tudo que o concorrente. Só que 20 centavos só gera percepção de preço até R$5. Mais de R$5, eu botar 20 centavos, para o cara é a mesma coisa. Vai virar pouquinho. Vira um pouquinho, né? Sempre vira um pouquinho. Esse é o mesmo preço. 5 pouquinho. Mas assim com produtos acima de 30. Acima de 30 você não precisa ficar trabalhando com valor quebrado. 20, 79, 29. A partir de 30 a diferença é R$2. Então, para o cara ver que é mais barato, ele está vendendo R$2. O cara está vendendo por R$34,99. Se eu botar R$33,99, a pessoa compra ou no 34 ou no 33, não faz diferença nenhuma. Agora, se eu botar R$32,99, o cara fala assim, porra, tá barato, vou lá. Porque tem R$2 de diferença. Sabendo isso, isso faz que o cara ganhe mais dinheiro fazendo desse jeito. Então, produto notável, tem uma tabelinha para o cara seguir, saber a variação de um preço para outro, não deixar troço com final 7 e 8, vai dar bom. E sem contar que a gente está falando isso, mas tipo assim, não é um embasamento feito da nossa cabeça. Isso foi feito, tipo, uma análise no Brasil todo. Assim, mercado de tudo que é tamanho. Teoricamente, existe um estudo do americano que comprova que todo número terminado com final 7 fica na lembrança do consumidor. Sim. Só que para o supermercado, que é um negócio de centavo, esses 2 centavos faz toda a diferença. Principalmente nos perecíveis, com vibe ali, faz total diferença. É o que você estava falando agora, poxa, por uma coisa representar de 1 a 2% às vezes da sua margem, imagina que sua margem tá, quando você faz as contas, se ela tá dando 100 mil, né? 100 mil ou 200 ou 500 mil ali, já vai fazer tem outro arredondamento importante. Se o produto termina com final 1, 2, 3, você tem que arredondar para 5. Até cara, 3, só tem 2 5. terminações, 5 e 9. Acima de 5, tudo para 9. Abaixo de 5, tudo para 5. E eu já vi bastante quebrado realmente. 1,34. Pra quê? 35. 38. Às vezes 98, 58. 35, 1,58. 70, 2,77. Eu já vi também bastante disso. Lá fora pode até funcionar, mas pro nosso cenário hoje, que ele falou, a gente compete por centavo. O jogo da virada tá nos centavos. 4, 5 centavos, 10 centavos que faz diferença ali. Quando no total, na margem, isso faz total diferença. Se eu pegar um item da curva A e aumentar de 90 para 99, a gente está falando de subir talvez 1% da margem total do mercado. Obviamente, o item da curva A eu não vou poder mexer porque ele é extremamente sensível, como ele falou. O cliente percebe muito o preço nele. Então, eu aumentar 9 centavos, mesmo que seja só 9 centavos, para o cliente isso é perceptível. Mas eu tenho de 5 a 20 mil produtos que eu posso mexer. Tem uma lista de top 60, 100 itens notáveis. E o resto? O resto você adapta. Mas tem que saber todo o conceito que ele acabou de explicar, que parece ser simples, mas a pessoa tem que realmente assistir a aula, né, no cardzinho aí. Tem que realmente entender. Porque se você precificar errado, você vende errado, você compra errado e no final você não sobra dinheiro. E de novo, a gente está falando de 5, dependendo do mercado menor, a 20 mil, 50 mil produtos. Cara, o produto é tipo literalmente cada código de barra ou código interno. É muita coisa. Mas a gente tem tudo isso. E entenda que... e aí você tem que ter alguns cuidados na precificação também que acontece, né? Eu tenho detergente P, que tem, sei lá, 5 fragrâncias, ela não pode ter diferença de preço, do mesmo preço. E algumas vezes tem fragrância ou sabor que é mais caro, e aí você tem que nivelar todos eles no mesmo preço. Isso é uma outra coisa. Tem uma outra coisa que o nego também erra muito, né? Se eu tenho várias marcas, eu preciso ter diferença de marca. Pensa assim, a variação de 2 até 5 reais
é de 20 centavos. Então, eu tenho detergente P que eu estou comprando, sei lá, R$2. Eu vou vender detergente P, aí eu vou botar uma margem do detergente P que seja, sei lá, de 30%. Markup de 30%. Vou botar margem não, markup, para ficar mais simples você fazer o conta. Então, 30% sobre o custo de R$2 vai dar R$2,60. Então, o IP vai ser R$2,59. Ok? R$2,60 retorna R$2,59. Se eu tenho uma segunda marca, por exemplo, um Limpol da vida, que é tão boa como o IP, mas teoricamente já tem que ser mais barato. Então, o Limpol pode ter 20 centavos de diferença dela. Então, o Limpol pode custar R$2,39. E o outro, e se eu quiser ter 3 marcas desse produto, o próximo produto, que é o produto de combate baratinho, ele vai estar 20 centavos mais barato que isso. Aí ele vai estar, em vez de R$2,39, vai estar custando R$2,19 ou R$1,99. Aí eu tenho parâmetro de tomada de decisão de preço quando o cliente vai na gôndola. Então, todas as categorias... Olha só como o negócio não é tão simples assim, né? Todas as categorias, quando você fala de marca, as marcas não podem estar com o mesmo preço. Se tiver com o mesmo preço, você tem que eliminar uma das marcas que está com o mesmo preço. Senão você começa a ter que gerar muito estoque de um produto que concorre com outro e isso acaba trabalhando a tua venda mais do que te ajudando. Então, tem que existir ao arredondamento, a variação entre eles e uma margem ideal que é colocada para cada categoria. Sim. Pontuando por subcategoria e família, por preço, por marca e ainda tem questão notável ou não notável. Esses são 4 pilares, além do próprio conceito margem marcada. São 5 coisas que ele acabou de explicar, tipo, ele resumiu, né? A gente está falando de um conteúdo de 2, 3 horas de... Mas assim, são 5 conteúdos que, se você entender o conceito que ele acabou de falar, você consegue precificar e consegue ter lucro. Mas na prática, no dedo, não é fácil. Obviamente existe o caminho, existe ferramenta, existe um pesquisa que a gente fez. A tabela pronta. A gente tem gente da equipe que faz, então assim... A gente define os produtos notáveis que são mapeados através de pesquisa semanal ou diária na concorrência. E aí eu começo a ter acompanhamento daquilo ali e começo a fazer. Mas meu concorrente, esses produtos todos que você falou, que é para botar margem, cobra mais caro. O problema é dele, você cobra mais caro esses itens, só que esteja competitivo dos notáveis, porque o cliente vai achar que a tua loja é barata, mesmo você estando com um monte de coisa cara. Cara, a maioria dos mercados grandes são caros. Sim. Só que parece barato. Muitas vezes, se você for pegar para ter produto por produto seu, você vai estar mais barato do que as lojas grandes. Porque você está precificando errado. Porque você acaba ficando mais barato nos produtos que era para vender mais caro e ficando mais caro nos produtos que era para vender mais barato. Você fala, caramba, eu não consigo acompanhar aquele cara ali porque o preço que ele está botando de venda é o preço que eu compro. Eu falei, que bom, não tem problema nenhum. Então você pode vender aquele produto com margem zerada ou negativa. Pô, mas eu não ganho dinheiro. Por isso você tem que aumentar a margem de tudo, porque o cara só não compra aquilo. O cara vai comprar aquilo e... Uma coisa leva a outra e o cara vai levando mais coisas. E aí, por isso dá resultado. Essas marcas grandes, quando fazem algum tipo de promoção, né, tipo um aniversário da vida, você vai ver, você não pode bater o preço do mesmo produto dele ali, o produto que tá chamando. Aí né? Tem outras sacadas e tá ligado mais a estratégia de compra do que de price. O que os caras fazem? Eu pego a bonificação da água sanitária, do sabão em pó, do detergente, da esponja que o cara me deu, da cerveja e vendo leite R$2 mais barato. E é R$2 mais barato que o concorrente. Então, tipo assim, se você estava assim, o concorrente estava 3... O preço nem existe. Exato. Mas o que eu faço? Eu pego aquela verba toda e jogo em cima de um item só e abaixo o custo do item. Aí eu vou vender o item mais barato que todo mundo ainda com margem. Isso é a isca. Quem fez isso? Teve uma loja aqui no Rio de Janeiro, que na época que o desodorante Dove, por exemplo, estava, sei lá, R$11, 12 estourando. O cara estava vendendo desodorante a R$3,99. 3, bem carioca, 3. E ele não estava vendendo aquilo com prejuízo, ele estava garantindo, provavelmente pegando verbas ou daquele produto ou de vários itens para baixar o custo unitário daquele produto. E aí, isso é uma estratégia. Isso deve ter chamado tanta gente para a loja. Mas foi o que aconteceu, por isso sempre ficou lotado. Então, e aí, até hoje ela tem fama de barateira, essa loja, tem fama de barateiro no Rio de Janeiro,
por causa dessas maluquices. Então ela ganhou fama por causa dessas ações que foram feitas. E aí, às vezes, a pessoa fica esperando o ano inteiro para aquela ação, porque ela já sabe, não, guarda que falta pouco para o aniversário do mercado tal, que a gente vai e compra tudo lá de uma vez. Aí, no final das contas, ele tá pagando barato no notável, e o resto... Pro cliente, ele vai olhar e vai achar barato, tá tudo certo. Só que se ele bater a compra toda, ele vai ver que ele tá pagando mais caro. Um exemplo disso... Isso é uma estratégia. Existem mercados que trabalham com outras estratégias. Por exemplo, eu não trabalho com promoção. Eu garanto um preço médio melhor. Isso. Então ele precifica, tem até algumas promoções de vez em quando, mas ele vende em cima do preço médio. Então ele se diz que ele é mais barato. Se você comprar lá, tudo vai estar... a cesta de compra vai estar mais barata. Isso é mais barato. E aí ele ganha nos centavinhos, mas a Nesse pessoa caso ele vai ganha mais olhando, pela quantidade. Esse vai ganhar mais pela quantidade. Porque dá pela média de preço, não necessariamente com a margem mais agressiva. É isso. Então assim, cada um trabalha com uma estratégia de preço diferente, mas pode ser aplicado no final para poder dar dinheiro. Assim, se eu for parar para falar de price aqui mesmo, eu vou gastar pelo menos aí uns 5 dias, tipo uns 40, de podcast 60, de 3 horas por dia. É isso. E é muito estratégica a precificação. A precificação pode salvar a tua loja e pode quebrar ela se não souber fazer direito. Então, a minha recomendação é a seguinte: como que você faz a tua precificação hoje? Coloca aqui embaixo. Como é que você baseia teu preço? Como é que você estabeleceu a margem de cada produto? Você acompanha essa margem todo dia? Você está olhando esse troço todo dia? Você está acompanhando o erro de nota? Porque um erro de nota faz com que o produto saia com preço de venda errado? Está acompanhando isso? Você está deixando na mão da pessoa, da menina lá que lança a nota, a precificação da sua loja? Está fazendo isso mesmo? É sério? Você está deixando a parte mais importante do teu negócio, que garante o lucro no final do mês, e quanto vai sobrar na mão de uma pessoa que é puramente operacional, que não está necessariamente preocupado em quanto de lucro você está ganhando. E às vezes nem sabe que cara, a precificação é a última ou a penúltima coisa que você tira de você. Tem compras também. Tem compras, mas então, a precificação e compras são as últimas coisas que você vai descentralizar de você. E esse é o erro básico que a maioria das pessoas faz. Então, comenta aí como é que você está fazendo. Não vou terminar agora, mas dá pra gente ficar vários. Se tiver pelo menos uns 100 comentários aqui, eu gravo um novo podcast sobre precificação, aprofundando mais ainda o assunto. Agora, eu quero ver se vocês realmente gostaram do vídeo. Dá like no vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo Rosadas Cash!